Bom, galera, no último vídeo eu falei sobre o triunfo, a Masterclass, a aula de boxe que Shakur Stevenson deu na sua luta contra Teófimo Lopes. O Shakur superou com maestria o ex-campeão indiscutível da categoria e, na minha opinião, garantiu o seu rosto como uma das caras do boxe atualmente. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui para você ir lá conferir. Mas a pergunta que fica agora, depois dessa vitória, é qual será o próximo passo do Shakur? Será que ele vai permanecer na categoria dos super leves e fazer a defesa do título WBO, renunciar ao título da WBC? Ou será que é o contrário? Ele vai renunciar ao da WBO, voltar para o peso leve e defender o seu título WBC? O que será que vai acontecer? Bom, fica aqui nesse vídeo que a gente tem muita coisa para conversar, inclusive algumas polêmicas. Uma bomba que explodiu aí nos últimos dias com relação ao Shakur. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que o Shakur não deve voltar para a categoria dos pesos leves. A bomba que eu quero te contar é que o Shakur não é mais campeão dos pesos leves da WBC. Ele foi despojado, destituído do título de campeão mundial da WBC e tudo indica que pelo mesmo motivo do que aconteceu com o Crawford. Para você que não sabe, antes de se aposentar, o Crawford foi destituído, despojado do título de campeão mundial da WBC dos supermédios após a vitória contra o Canelo. E segundo a organização, o motivo, a explicação do porquê ele foi destituído, despojado do título, é porque o Crawford não teria pago as taxas de sanção que serve ali para manutenção do título e para algumas outras coisas. Ou seja, se o boxeador quiser disputar títulos da WBC ou permanecer sendo campeão da organização, ele precisa pagar a taxa. O pagamento dessa taxa é obrigatório para todo boxeador, independente de ser A ou B. Ele tem uma cláusula em contrato que define uma porcentagem e a obrigação de pagar essa taxa. Mas falando sobre a organização, a atitude de tirar o título tanto do Crawford e agora do Shakur, parece que a WBC está nesse modus operandi agora, Tipo assim, não pagou não? Tá bom então. Tchau, tchau, viu? Até mais. Nós não queremos mais você aqui. Basicamente é essa a mensagem que ela passa. A impressão que fica é que a WBC ela é inflexível, ela não quer sentar com os atletas para, negociar. Ela simplesmente toma as decisões e ponto, acabou. Não está muito preocupada com os boxeadores. E olha que no caso do Shakur, ele defendeu o título da WBC 3 vezes. Foram as suas últimas 3 lutas na categoria dos pesos leves antes dessa luta contra o Teófimo. E na minha opinião, tirar o título do campeão depois de 3 defesas de título bem-sucedidas é uma grande sacanagem como atleta. É uma falta de respeito. Quando isso aconteceu com o Crawford, que gerou toda aquela repercussão, com o próprio Crawford fazendo live no Instagram e descendo a lenha no presidente da WBC, Maurício Suleiman, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui também no card para você assistir e entender melhor. Mas depois que isso aconteceu, era de se esperar que situações como essa acontecessem mais vezes. E tá aí, De novo. E assim, apesar do boxe ser um esporte antigo, a organização destituir o campeão por causa de taxas, isso não é comum. E assim, o que normalmente acontece é o boxeador renunciar o título por algum motivo. Ou porque ele subiu de categoria, ou porque ele sofreu uma lesão e não vai conseguir lutar, vai precisar ficar afastado. Enfim, foi o caso, inclusive, recentemente do Alexander Usyk. A WBO, outra organização sancionadora do boxe, queria que o Usyk defendesse o seu título logo em seguida da luta contra o Dubois. Sendo que o Usyk sofreu uma lesão e precisou tratar essa lesão, consequentemente ia ficar um bom tempo fora. Enquanto isso, a WBO estava em cima, pressionando ele, e ele achou melhor renunciar o título da WBO para poder, ter tranquilidade, para tratar a sua lesão e depois dar continuidade à sua carreira. Mas assim, sobre a WBC, a minha opinião é que ela está cavando a própria cova. Essa atitude de tirar o título do campeão é prejudicial para ela mesma, para a imagem dela, para a reputação dela, para o valor do título. Vale lembrar que no caso do Crawford, de todas as organizações, a WBC foi a única que não aceitou negociar o valor da taxa. Todas as outras sentaram, ouviram, chegaram a um acordo, ou seja, negociaram o valor e ficou tudo certo. A WBC foi a única que não. E essa atitude da WBC diz muito sobre o que ela pensa sobre ela mesma.
O Crawford mesmo chegou a afirmar na live que a WBC se acha melhor do que as outras organizações. E bom, o cara foi 3 vezes campeão indiscutível em 3 categorias de peso diferentes, ele tinha que lidar ali constantemente com as organizações e com certeza ele deve ter visto algo na WBC que fez ele pensar dessa forma. Sem falar que o Crawford também disse que não aceitaria ser explorado pelas organizações, em especial pela WBC, isso porque a WBC estava cobrando uma taxa de sanção de $300 mil, afirmando que o Crawford recebeu uma bolsa de $50 milhões na sua luta contra o Canelo e há uma porcentagem ali em cláusula no contrato a ser paga para a instituição, de acordo com a bolsa. O Crawford rebateu isso dizendo que eles nem sabem qual foi o valor da bolsa dele de verdade. E agora o Shakur, depois da notícia, de que ele havia sido despojado, destituído do título dos pesos leves da WBC, ele se pronunciou publicamente questionando o porquê que ele teria de pagar $100 mil à WBC. Ele disse que já pagou a taxa de sanção à WBC depois da sua penúltima luta contra William Zapada no ano passado, e que prefere dar esses $100 mil à sua filha, ao invés de, nas palavras dele, abre aspas, pagar 100 mil para alguns vigaristas que não merecem. O negócio tá feio. Mas o que realmente não faz sentido é por que o Shakur tem de pagar $100 mil à WBC, sendo que a luta contra o Teófimo não teve nenhuma disputa de título WBC dos Super Leves. Os títulos em disputa na luta contra o Teófimo foi o título da WBO e o The Ring Magazine. Sendo assim, não é justo pagar uma taxa de um título que não foi disputado. Agora, trazendo a versão da WBC, do porquê despojou o título ali do Shakur, é porque existe uma regra em que é proibido que o campeão WBC de determinada categoria se torne campeão de outra organização numa categoria de peso diferente. Sendo assim, só é permitido ser campeão de outra organização na mesma categoria de peso, que é o caso de você unificar o título. Então só é possível dessa forma, na mesma categoria. Agora, sinceramente, eu achei essa regra nada a ver, bizarrice pura. Então quer dizer que se ele tivesse ganho outro título da WBC numa categoria de peso diferente, tá ok. Aí pode, não tem problema nenhum. Mas o título de outra organização não pode. Aí dá problema. Ou seja, a WBC meio que obriga o boxeador a escolher com qual título quer ficar em qual divisão, Ela meio que promove uma disputa aí, uma rixa. Isso é bizarro demais. As organizações, na verdade, deveriam se juntar, se reunir, lidar uma com a outra de forma a priorizar o avanço, o crescimento do boxe, não causar mais divisões. Enfim, eu acho que a partir de agora situações como essa vão acontecer com mais frequência. É como uma faísca na floresta. Se essa faísca incendeia uma árvore, uma grama, uma planta, seja o que for, a tendência é que se torne um incêndio. E muitas vezes esses incêndios são muito difíceis de serem apagados. Mas agora, respondendo às perguntas do início do vídeo, o Shakur sim deve permanecer na categoria dos super leves. Até porque, enfim, não faz mais sentido voltar para o peso leve, já que ele não tem mais nenhum compromisso de título ali. Então ele deve permanecer na categoria dos super leves e defender o seu título WBO e The Ring. Agora, quem será o próximo adversário? Bom, o Shakur, assim que acabou a luta contra o Teófimo, ele desafiou o inglês Conor Benn e pediu a mesma cláusula de reidratação que o Conor Benn exigiu nas suas 2 lutas contra o Chris Eubank Jr. Mas até agora, nada confirmado. O Conor Benn até fez um vídeo aí, enfim, mas por hora não tem nada certo. Por outro lado, alguns comentaristas dizem que seria uma boa enfrentar Raymond Muratalha, que vem de vitória por uma decisão majoritária numa luta apertadíssima contra o Andy Cruz, que inclusive para ter sido a 7ª luta do Andy Cruz no boxe profissional, ele lutou muito bem, não vendeu fácil a luta, É alguém para a gente ficar de olho também. Mas uma possível luta contra o Muratalha só seria possível caso ele subisse de categoria. Lembrando que o Muratalha é o atual campeão da IBF dos pesos leves. E como eu disse, depois do que aconteceu com o Shakur, eu acho muito difícil dele descer de categoria, voltar para os pesos leves. Então, para acontecer, um dos dois teria que mudar aí. Ou o Shakur volta para a categoria dos pesos leves, que na minha opinião não faria sentido agora, ou o Muratalha abdica, renuncia o seu título IBF e sobe para enfrentar
o Shakur, ou até mesmo ele pode subir, enfrentar o Shakur e depois voltar. Eu não sei como a IBF lida com isso, não sei se é igual a WBC, enfim. Agora me conta, o que você acha sobre tudo isso? Sobre a WBC, você acha justo o Shakur ter de pagar $100 mil, sendo que a WBC não teve nada a ver com essa luta contra o Teófimo? Você acha que faz sentido tirar o cinturão do campeão porque ele se tornou campeão de outra organização, uma outra categoria de peso? Comentem aí e não esquece de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações para você não perder nada e também deixar o teu like, porque isso ajuda demais para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas e também, se você puder, hype esse vídeo para ajudar a gente com o algoritmo. Agora eu fico por aqui, mas não esquece, hein? Eu te vejo no próximo vídeo.